Olá pessoal, nós estamos agora tratando sobre princípios da termoquímica, que é uma parte das ciências da natureza referente à relação entre as reações químicas e energia térmica. O tema ele pode ser entrelaçado às origens dos combustíveis. O etanol é um dos combustíveis que pode ser extraído de diversos vegetais. Um dos mais explorados é a cana, vegetal que numa fotossíntese é capaz de unir dióxido de carbono com água, que são reagentes capazes de gerarem produtos como glicose, oxigênio e água. O processo requisitou absorção de energia térmica. A cana é considerada um sistema, enquanto o meio ao redor do vegetal é considerado vizinhança. Entre o sistema e a vizinhança, aconteceu uma transferência de energia térmica. O sistema é a matéria em estudo. A vizinhança é tudo que está ao redor do sistema e está separada do sistema por uma fronteira. A energia térmica trocada entre sistema e vizinhança é denominada calor. Ainda na planta, considerada como sistema, acontece a hidrólise, processo interno ao sistema que envolve a molécula de água, energia e enzima, a invertase, para promover o rompimento de ligação química que une dois hidratos de carbono responsáveis pela composição do disacarídeo denominado sacarose. Esse rompimento permite que a hexose possa ser usada na respiração celular. Processo capaz de produzir moléculas de adenosina trifosfato, que carregam em suas ligações químicas energia dispensada para a promoção de processos celulares, como a fermentação. A fermentação ela pode acontecer não só na cana, que pode ser considerado um sistema, mas também em leveduras, outro sistema, que são utilizadas pela Petrobras em suas usinas ou em centros de pesquisa e desenvolvimento, visando produção eficiente em termos qualitativos e quantitativos do etanol. A produção fermentativa de etanol pelo sistema leveduras produz também energia que é associada à energia do bagaço da cana para aquecimento das caldeiras, que pode ser considerado aqui como um sistema. Dentro de um veículo, outro sistema, acontece um processo de combustão que libera energia em trânsito, ou seja, o calor. E parte desta será transformada em energia cinética, usada para a movimentação das rodas que movimentam o veículo. Okay? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, que é extraída de uma outra mistura de origem fóssil, denominada petróleo. A combustão da gasolina dentro do sistema veicular também envolve transferência de energia entre partes do veículo, bem como entre as partes veiculares, como o meio ao redor do carro, moto e outros. As equações abaixo representam a transformação do combustível em gás carbônico, água e energia. Aqui há outras equações
envolvendo outro combustível industrial de uso fabril, que é o metano, cuja representação em fórmula é CH4. Pode-se perceber que as equações que representam as reações são acompanhadas por uma grandeza denominada entalpia. No caso, está sendo mostrado as variações de entalpia. A entalpia é uma grandeza termodinâmica que não pode ser mensurada diretamente. O que pode ser determinado por meio de calorímetros é a diferença entre estágios desta grandeza, ou seja, a variação de entalpia, que é função de estado e não depende da trajetória usada para sair de um estado inicial e ir ao estado final. Observa-se que os valores de variação de entalpia, grandeza representada por ΔH, são negativos. Isso indica que o sistema no qual aconteceu o processo químico liberou energia para a vizinhança. A liberação de energia do sistema para a vizinhança é denominada processo exotérmico ou exergônico. Para equações representantes de reações com ΔH positivo, dá-se o nome de processos endotérmicos ou endergônicos. Estes ocorrem quando o sistema absorve energia proveniente da vizinhança. A elaboração da definição termodinâmica da grandeza entalpia prevaleceu sobre a teoria do calor, proposta por Black na segunda metade do século XIX, e que foi usada para explicar de maneira pouco expressiva sobre os calores latentes e sensíveis mensuradas na prática por aparelhos denominados calorímetros. Então, a entalpia foi uma das grandezas utilizadas pela termodinâmica para explicar sobre a energia térmica em trânsito envolvida em processos químicos. A grandeza conhecida atualmente como entalpia foi inicialmente definida por Gibbs, que se valeu da seguinte expressão matemática que vocês estão visualizando, tá? H igual a mais PV, onde H representa a entalpia, U representa a energia interna, P indica a pressão do sistema e V simboliza o volume do sistema. Em processo isobárico, isto é, em processo que acontece dentro de um sistema no qual a pressão não varia, a variação de entalpia é dada por só um minutinho. ΔH igual ΔU mais PV, onde ΔH é variação de entalpia, ΔU é variação da energia interna e P é a pressão e ΔV é a variação do volume do sistema. Em termodinâmica, o produto P vezes ΔV, ou seja, pressão vezes variação do volume, é semelhante ao deslocamento proporcionado por uma força sobre o sistema. Veja, então nós temos aqui, tá? O U como sendo a energia interna, a letra Q representando aí a grandeza energia, que está na forma de calor, W representa uma grandeza física denominada trabalho,
F representa uma grandeza vetorial denominada força, D representa também outra grandeza vetorial denominada deslocamento, e A representa, portanto, a área. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos aí que o trabalho é igual ao módulo da força pelo módulo do deslocamento, certo? A força tratada na parte de mecânica será igual à pressão que é exercida sobre uma área pela área na qual foi aplicada a pressão, certo? Então, o módulo da força pode ser obtido por esse produto entre a pressão aplicada numa área pela a área na qual houve aplicação da pressão. O trabalho, tá, de acordo com a equação número 5, pode ser muito bem dado aí pelo produto matemático entre a pressão aplicada sobre uma área, a área na qual houve aplicação desta pressão, a medição dessa pressão, e o deslocamento dessa área proporcionada aí pela força que aplicada numa pressão aplicada numa área se transforma em pressão. Tá, ok? Nós vimos, tá, em tratamentos matemáticos que a área da base multiplicada aí pela altura representada pelo deslocamento vai representar um volume. Então, como acontece um deslocamento, então vai ter uma variação de volume. Então, o produto entre A vezes D, na equação 5 aí, ela pode ser substituído, tá, pela variação do volume. Ok? Muito bem. Bom, então, substituindo, tá, a equação 6, que é essa equação aqui, tá? Na equação 2, que é, deixa eu olhar aqui, que é esta expressão aqui, tá? Então a gente vai ter o seguinte, vamos ter aqui vai ter o ΔH como sendo aí a ΔU mais a pressão vezes a variação de volume, certo? E a pressão vezes a variação do volume é o trabalho. Então a entalpia, a variação de entalpia vai ser dada aí pela variação da energia interna mais o trabalho. Okay? Sabendo que a energia interna, que é a grandeza termodinâmica descrita como a diferença entre o calor e o trabalho, certo? Sabendo aí então que a energia interna, certo? A diferença entre o calor e o trabalho, e fazendo, portanto, uma comparação entre essa expressão relativa à energia interna, tá, com essa expressão aqui da variação de entalpia, podemos considerar que a variação, tá, de entalpia será igual ao calor, trocado entre o sistema e a vizinhança. Okay? Então, existem outras maneiras de dedução dessa equação em que a variação de entalpia é igual ao calor em sistemas isobáricos, certo? Só que estas deduções não serão vistas aqui, tá, nesta apresentação, certo? Então, isso aqui poderá ser elucidado aí em aulas, ok? Bom, diante do exposto,
disse que a variação de entalpia é a diferença entre os estados final e inicial do sistema, em termos da grandeza termodinâmica entalpia. A variação de entalpia ela é função de estado. Então, esta depende das energias de partida e de chegada. Okay? Ou seja, a grandeza entalpia ela é função de estado e ela depende dos estados final e inicial e não da rota que foi tomada para atingir o estado final. Ok? Bom, então temos aqui a variação de entalpia sendo dada pela diferença entre os estados final e inicial do sistema, em termos da grandeza termodinâmica entalpia, e a expressão matemática para o cálculo da diferença de entalpia, ou variação de entalpia, é essa que eu estou mostrando para vocês. Certo? E aí, temos HP como sendo a entalpia dos produtos, enquanto que o HR é a entalpia dos reagentes. Quando a variação de entalpia, ou seja, o ΔH, corresponder a um valor positivo, disse que o sistema realizou o processo endotérmico ou endergônico. Quando o ΔH corresponder ao valor negativo, disse que o sistema realizou o processo exotérmico ou exergônico. Pode-se representar graficamente os processos realizados pelo sistema em interação com a vizinhança. O primeiro gráfico está sendo mostrado, visualizado, indica um processo endotérmico. Tá? Pode-se calcular a variação de entalpia considerando que o HP, isto é, a entalpia dos produtos, seja igual ao valor de 400 kJ, enquanto que HR, ou seja, a entalpia dos reagentes, seja igual ao valor negativo de 170 kJ. Então, o valor de ΔH será igual a 570 kJ, um valor positivo que indica processo endergônico ou endotérmico. O segundo gráfico ele indica um processo exotérmico. Percebe-se que a variação de entalpia corresponde a um processo exergônico. Para fins de entendimento fácil, classifica-se a variação de entalpia em tipos vistos a seguir. Então nós temos a energia de formação, certo? Está relacionada à formação de um mol de substância obtida da reação envolvendo substâncias simples. Tá? Então aí está um exemplo. Temos também a energia de combustão, ou variação de entalpia de combustão, está relacionada ao processo de queima de um mol de combustível. Está aí um exemplo. E temos a energia de ligação, ou variação de entalpia de ligação, que está relacionada à ruptura ou formação de ligações primárias. São ligações iônicas, covalentes, metálicas, certo? Os valores de energia relacionados à ruptura de ligação ou no processo de formação de ligação são iguais em módulo. Aí um exemplo de variação de entalpia de ligação durante um processo de rompimento de uma ligação primária covalente entre
átomos de uma molécula do gás hidrogênio, o mais abundante do universo. Certo? Bom, a entalpia é grandeza determinada de maneira indireta. A calorimetria, parte da física aí, permite determinar o calor relativo à reação química. Então, num sistema isobárico, a calorimetria permite determinar a variação de entalpia e, portanto, de maneira indireta, o cálculo, a determinação da entalpia, que é condição de estado do sistema. O cálculo da variação de entalpia de um processo pode ser feito envolvendo dados extraídos da equação que representa a reação química, bem como dados de tabelas de calorimetria. Considere a equação genérica abaixo. A, com seu coeficiente A, reagindo com B, que apresenta um coeficiente Bzinho, irão produzir dois produtos, C e D, com os respectivos coeficientes, Czinho e Dzinho. Certo? Temos também uma tabela que mostra aí, portanto, isso que eu acabei de falar, os coeficientes e as espécies químicas. Certo? Em calorímetro, as espécies químicas A, B, C e D apresentam uma variação de entalpia de formação associada. Então, a gente está percebendo aí a variação de entalpia de formação para cada uma das espécies citadas agora. Ok? Com os dados apresentados, é possível determinar indiretamente o estado entálpico dos reagentes. Certo? Então, a entalpia dos reagentes é dada pela soma de produtos matemáticos que envolvem coeficiente da espécie química pela variação de entalpia de formação de cada uma dessas espécies consideradas reagentes. Com os dados apresentados, é possível também determinar indiretamente o estado entálpico dos produtos. Então, a entalpia dos produtos nada mais é do que a soma envolvendo produtos matemáticos oriundos da multiplicação entre coeficiente com a variação de entalpia de formação da substância correspondente, da espécie química correspondente. Certo? Bom, então, tendo as expressões para o cálculo da variação de entalpia de um sistema isobárico, pode-se então montar uma nova expressão que reúne as duas últimas expressões mostradas, que foram esta e esta daqui. Então, com elas, é possível montar esta expressão que vocês estão observando. Ok? Então, este é o princípio da termoquímica. Na próxima aula, veremos sobre a lei de Hess, que é algo que faz parte aí da termoquímica. Até lá!